varejo, ele está no fim da cadeia de suprimentos, ele é a ponta de uma porção de outras cadeias de suprimentos, sejam elas do agronegócio, da indústria, de todo tipo de produtos que no final serão comercializados para o consumidor final. O varejo está aí nesse ponto de contato entre as cadeias de suprimento e o consumidor final. E por isso tem um papel importante. E o papel do varejo está bastante relacionado ao consumidor. O objetivo do varejo, do supermercadista sobretudo, é de entregar para o consumidor o produto que ele deseja, na qualidade que ele deseja, no momento que ele deseja e com o preço que ele está disposto a pagar e que ele pode pagar. E, no fundo, essa é a grande questão. Como a gente pode fazer isso incorporando cada vez mais a questão da sustentabilidade ambiental e social, sobretudo nos assuntos do agronegócio. Hoje a gente tem para o agronegócio uma porção de iniciativas voltadas à rastreabilidade dos produtos até o produtor final. A gente tem iniciativas voltadas ao abastecimento direto do produtor final para o ponto de venda, ou seja, tirando os intermediários da cadeia de produção. Isso traz várias vantagens, traz vantagens para o próprio produtor, traz vantagens para o varejo em relação a custo, preço, qualidade, tempo de recebimento, margens de lucro, para todo mundo é muito bom. Então isso tem acontecido e cada vez mais o varejo tem se envolvido em discussões de como de fato o varejo pode estimular e melhorar essas cadeias. Então, dando um exemplo específico, por exemplo, da pecuária, hoje o varejo, a Abras, tem trabalhado num programa de certificação na cadeia da pecuária bovina, que tem como objetivo trazer e oferecer para o consumidor uma carne que garanta que aquele produto não veio de área de desmatamento, não veio de áreas com trabalho escravo e que respeita a legislação ambiental brasileira, além de todos os outros requisitos de qualidade e preço que o consumidor quer. E essa iniciativa da Abras é uma iniciativa pioneira porque é a primeira vez que a Abras de fato trabalha setorialmente para uma certificação de uma cadeia específica. A questão do consumidor e a participação dele, como ele vem agindo nos últimos anos, é uma questão bastante interessante, bastante curiosa de se estudar. Ainda no Brasil não existem estudos muito aprofundados em relação a esse feedback efetivo do consumidor, a não ser as intenções dele em relação à compra, isso existem estudos, mas em relação à realidade na decisão de compra, esses estudos ainda são pouco conclusivos. Mas o que é importante, eu acho que um bom exemplo foi a questão da pecuária em 2009. A pecuária em 2009 sofreu uma porção de impactos importantes, seja com uma ação do Ministério Público do Pará em relação às propriedades que foram flagradas com desmatamento, com o uso de mão de obra análoga à escrava, enfim, uma porção de questões que aconteceram lá e concomitantemente com o relatório do Greenpeace que foi feito em relação à Amazônia, né? Esse contexto foi muito importante, porque todo esse movimento que foi gerado pelas organizações sociais, pela mídia, trouxe de fato uma resposta efetiva do consumidor para o varejo. A gente, durante esse período, o varejo recebeu um sem fim de solicitações dos consumidores, pedindo por melhores informações, pedindo para que o varejo realmente fizesse alguma coisa e agisse para de fato responder essas questões para ele, porque no fim do dia o consumidor ele quer ir numa loja e ele não necessariamente precisaria se preocupar com essas questões. Em relação ao Focus Visão Brasil, é importante dizer que o modelo que foi adotado para a construção desse diálogo é um modelo de fato bastante inovador. A proposta de trazer pessoas que conheçam do mercado e trazer como base, gerar uma base para a discussão, que foram os relatórios promovidos e elaborados pelo Focus, traz um valor diferenciado e traz uma profundidade diferenciada para as discussões que estão sendo feitas aqui.